Olá, sejam bem-vindos a mais um Psicopapo. E faz muito tempo que a gente não faz um Psicopapo, né, Bruna? E o assunto de hoje é sobre o desenvolvimento auditivo das crianças. Então fique aí e acompanhe esse Psicopapo que está muito legal. A Bruna é a nossa fonoaudióloga aqui do canal, né, que sempre traz informações relacionadas a essa área da linguagem, da audição. E aí nós vamos falar sobre um assunto muito interessante que muitas vezes nós, mães, né, professores, nós não conseguimos identificar a questão da audição da criança. Às vezes, a gente vai perceber que tem algo errado quando a criança já está maior, ali nos seus primeiros anos de vida. E essa questão da audição dá para nós percebermos nos primeiros meses de vida, né, Bruna? Isso. Em que momento, assim, que dá para a gente perceber? Nós vamos falar um pouquinho dos marcos do desenvolvimento, né? Da criança ali de 0 a 4 meses. O que é preciso observar nesse desenvolvimento? Então, o desenvolvimento auditivo da criança, ele já começa dentro do útero da mãe, né? Lá já existem estudos que detectam que a criança escuta, né? O barulho da água e até, né? Existem outros estudos que falam que a criança, quando está muito agitada, você coloca um barulho de um secador ou um barulho mesmo que lembre o barulho, hoje tem, né, que a criança escuta dentro da barriga da mãe. Hoje tem vários sites, que até tem sites, acho que é sites que fala mesmo, que tem até os barulhos já que você pode colocar para a criança acalmar, né? Mas assim que a criança nasce, né, a gente tem que observar o quê? De 0 a 4 meses, a mãe tem que estar atenta ao quê? Né? Na hora da mamada. Se essa criança, ela assusta ou abre o olhinho, interrompe o sono com os barulhos muito fortes, um exemplo, né? Um foguete, um carro de som. Então, mesmo se essa criança estando dormindo, ela tem que apresentar algum movimento, né? Então, assim, com relação a esse som. Na verdade, a gente fala movimento, mas alguma resposta de que esse barulho está vindo do ambiente para ela. Né, durante as mamadas, de criança de 0 a 4 meses, observar o quê? Por exemplo, a criança está amamentando no peito da mãe, alguém fala alto, né? Aí a criança às vezes nem solta o peito da mãe, mas abre o olhinho ou mexe a cabecinha, né? Diferente se você chegar perto da mãe. Se você chegar perto da mãe, às vezes ela vai olhar e ela vai parar de mamar, mas a gente tem que estar observando o quê? Os barulhos que estão ao redor nessa fase. E é importante, desde o primeiro dia, começar com uma estimulação sonora, né, para a criança ela justamente passar por essas etapas que a Bruna está falando. E aí fica muito mais fácil de você observar se essa criança ela está ouvindo ou não. E o quanto antes de descobrir se essa criança está tendo alguma perda auditiva, é melhor, né, Bruna? Isso. É por causa da maturação, né? Da maturação auditiva. Então, se a criança já nasce com alguma perda auditiva, essa perda já é durante a constituição da criança, durante o nascimento intrauterino. Então, assim, se ela nasce e isso não é estimulado, isso não é observado, que na maioria das vezes acontece com a criança, a mãe ou os familiares começam a perceber que essa criança apresenta alguma perda, alguma dificuldade, a criança está com 1 ano e meio, 2 anos. Então ela já teve aí, vamos pôr 2 anos de privação, né? De privação, a gente fala que é privação auditiva, então ela não escutou o tanto que era necessário para que esse cérebro se desenvolva e possa detectar essas diferenças, até diferença de barulho, diferença de fala. É igual eu explico às vezes muito para as mães, né? Que as mães falam assim, mas ele escuta. Aí eu falo assim, então, escutar é diferente de entender. Então, assim, muitas vezes ele escuta, mas ele não entende. Daí uma criança já com 2 aninhos, 1 ano e meio, que ela tem que escutar e tem que compreender aquilo, né? Que é onde é dada as ordens simples, né? E através disso ela tem que fazer o quê? Ela tem que expressar também, que é ali entre 9 meses, 7 meses, que é dar o beijo, fazer o tchau, né? Então, assim, ela tem que juntar o quê? O movimento, né? Que é a comunicação, que é a linguagem,
com o auditivo dela. E existem, assim, você está nessa área há muito tempo, né? 18 anos, né, Bruno? É pouquinho, né? Já está de maior já a sua profissão. E aí o que acontece? Você já percebeu, assim, falas de professor? Por exemplo, que encaminhou a mãe para procurar uma fono porque percebeu que a criança lá pequenininha na educação infantil não está respondendo a estímulos, porque o que acontece? Geralmente os pais detectam, mas sempre tem aquela mãe que às vezes leva no pediatra, aí o pediatra fala, não, tá no tempo dela, espera. Aí lá na escola, com outros estímulos, com outras crianças, o professor percebe, não que essa criança tenha perda total da audição, mas que tem algo diferente. Você já teve relatos assim que veio do professor? Já, porque a perda ela é classificada em leve, moderada e severa, né? Então a gente tem essa classificação da perda auditiva. E aí, o que acontece? Se essa criança ela apresenta uma perda leve, né, ou moderada, ela vai trazer um prejuízo, sim, educacional. Por quê? Porque se ela já tem uma perda leve e moderada, imagina num ambiente ruidoso, que é uma sala de aula, que é uma escola, né? Ela não vai ter o cérebro, o ouvido não vai detectar o que precisa com relação aos fonemas, com relação aos sons. Na maioria das vezes, essa dificuldade, ela já vem com atraso de fala, em alguns sons, né? Criança com 2 anos, 2 anos e 6 meses, ela só fala mamãe, só fala papai. Então uma criança com 2 anos e meio, 3 anos, fala mamãe e papai. Então assim, tá atrasado. Então algum ponto de interrogação a gente tem que pensar, será que tá certo? Aí a gente, né, a primeira pergunta que eu falo para a mãe é sobre o teste da orelhinha, né? Se ela se fez o teste assim que nasceu. Hoje está mais acessível a todos, né? Eu deixo aqui, né, que todas as mães aí quiserem ser mães, né? Na verdade, devem fazer esse teste, devem procurar para estar fazendo, porque esse teste ajuda muito no desenvolvimento, tanto da criança, da parte auditiva, quanto da linguagem. Eu falo isso do professor por quê? Porque hoje, cada vez, as crianças estão indo mais cedo para a creche. Isso. Né? Às vezes ali com 4 meses. Então, as mães, não que as mães são assim desapercebidas, é porque elas deixam a criança muito cedo na creche, não que isso seja errado, é porque a mãe precisa de trabalhar. E aí o professor está tendo mais contato ali, por isso que é importante o professor também entender essas questões, esse marco do desenvolvimento, para ele alertar os pais. E a gente sempre fala aqui em lives, em psicopapos, em 5 minutos, que a visão do professor, ela é muito especial, né, Bruna? Ela é muito importante. E com relação a nessa pergunta, o professor, ele tem uma ampla de variedades, né, ali. Então, assim, às vezes a mãe, ela tem um filho só, um filho único, ou ela tem 2 ou 3, uma diferença grande, ou um atrás do outro, né, então bem pertinho, às vezes não tem essa percepção. E na escola, como a criança vai para ser estimulada, é onde o professor tem um olhar diferenciado com relação a isso, né? E hoje está super fácil, né, se faz marco de desenvolvimento, hoje tem tabelas que devem ser realmente seguidas. Lógico que toda regra tem sua exceção, mas se a criança não está dentro daquele padrão esperado, é bom que procure um profissional para estar orientando. Então, Bruna, continuando aí a respeito do marco do desenvolvimento, de 4 a 9 meses, o que a gente espera que uma criança precisa apresentar em relação ao seu desenvolvimento auditivo? Então, um dos itens mais importantes é o reconhecimento da voz da mãe, né? Então, assim, tá deitado, né? A criança está no berço, a mãe fala, ela já fica, né? Que é o que está mais próximo dela, que provavelmente é aquela que amamentou, né? Não que seja no seio, mas que deu, né? Na mamadeira, que está ali mais próximo dela, né? Ou mãe ou cuidador. Então, as pessoas que estão mais próximas é onde ela começa a detectar mais a diferença desse som, né? Começa a localizar já, né? Tem uma localização, já apresenta um susto maior, né, para uma voz diferente. Às vezes alguém que chega na casa, que essa criança nunca escutou essa voz, então ele já chora, né, e ele já começa a ter expressões também, expressões para sons que ele gosta e sons que não gosta. Então aí a gente tem que ficar atento, né, a essa parte de desenvolvimento auditivo da criança, porque aí que ela começa a mostrar para você, faz cretinha, tipo som muito alto, né? A maioria das crições põe a mão no ouvido. Isso, às vezes
Às vezes nem põe a mão no ouvido, mas faz careta ou até chora. Um exemplo, hoje está muito pouco, mas foguete, né? Época de futebol, que solta muito foguete. Então você vê que a criança chora, que ela assusta. Então isso aí né, uma característica que está indo tudo bem aí, a parte auditiva da criança. E de 1 a 2 anos, o que a gente pode esperar? Então, de 1 a 2 anos, já começa a fazer a localização mesmo, né? Localização lateral. Com 7, 9 meses, ela já começa a fazer lateral. Então, ela começa a fazer localização lateral, né? O som que vem para a direita, da esquerda, para cima, para baixo. Então, já começa a fazer esses estímulos em casa, até os brinquedos, né? Que tem, hoje tem brinquedos, tem estímulo que são deita e põe a criança, os barulhinhos ficam em cima. Então, direcionar esses barulhos para o lado também, para que ela trabalhe esse auditivo. E tem mais na parte de 1 ano, né? Na parte de 1 ano, ela já, além dela ter desenvolvimento do auditivo, ela já tem que estar emitindo os sons, né? Os mamãe, né? Da água. Então, ela tem que estar verbalizando também. Além dela estar desenvolvendo o auditivo, ela tem que estar também com o desenvolvimento de fala. Aí já entra numa outro psicopapo. Isso. Sobre o desenvolvimento da fala, aí já é outro psicopapo. E depois, acima de 2 anos, aí já é uma questão que é mais perceptível. Isso. Acima de 2 anos já tem uma mescla aí, né? Tanto da parte auditiva quanto da parte de linguagem. Por quê? Porque se a criança já tem 2 anos de privação auditiva, consequentemente, essa fala, ou ela vai ser atrasada, ou essa fala não vai sair. É onde realmente os pais observam que tem alguma coisa errada. Mas, né, se seguir os marcos de desenvolvimento e seguir as orientações que nós estamos passando aqui, dessas observações, a gente consegue detectar se existe alguma alteração auditiva ou não, bem antes do 1 aninho de idade aí. Legal. Então, esse é o nosso assunto de hoje, sobre o desenvolvimento auditivo. Eu quero te convidar para uma live que nós vamos ter no dia 17 de maio, terça-feira, às 20 horas, pelo canal do Facebook, né, canal Mentoriano. E nós vamos trazer mais informações a respeito do desenvolvimento auditivo. E aí, segue aí as nossas dicas, prestem atenção de como observar o seu filho, porque o diagnóstico o quanto antes minimiza muitos problemas, né, Bruna? E aí, depois nós vamos trazer um outro psicopapo a respeito da aprendizagem dessas crianças com perda auditiva. E nós nos encontramos nos nossos próximos vídeos. Te vejo lá!